Olá, amados, graça e paz. Com muita alegria que estou novamente com vocês, dando continuidade a essa nova série que estamos fazendo na carta de Paulo aos Gálatas, onde estamos tratando sobre o tema verdadeiramente livres. Nós vimos no estudo passado sobre a questão de Paulo preocupado tanto em defender o seu ministério por causa dos falsos mestres que estavam atacando as igrejas na Galácia, quanto a preocupação dele com o Evangelho, com o que realmente é o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade nessa questão de sermos verdadeiramente livres em Cristo Jesus, entendendo um pouco mais sobre o que não é o Evangelho e, consequentemente, o que realmente é o Evangelho. E para isso nós vamos ler o capítulo 1, do 6º versículo ao 9º versículo da Palavra de Deus, que diz assim: Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Nesse texto nós vemos Paulo pegando até pesado com esses falsos mestres, né? Usando uma expressão que talvez muitos de vocês não conheçam, anátema, que quer dizer maldito. E isso se dá pelo fato da preocupação de Paulo com o verdadeiro evangelho. Paulo realmente se preocupava com aquilo que é o evangelho verdadeiro, o evangelho na essência, que traz glória para Deus e salvação para os homens. Na carta aos Gálatas, nós, ao lermos a carta aos Gálatas, nós vemos o grande problema que estava acontecendo nessas igrejas. Falsos mestres estavam se introduzindo e dizendo que Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus, não era possível somente nele. Era necessário crer em Cristo e algo mais. Só Jesus Cristo, só o que Cristo fez na cruz não era suficiente. Esse era o erro que estava sendo pregado a essa igreja. Sem contar também que esses falsos mestres, para introduzirem esse falso evangelho, eles tentavam também denegrir a imagem de Paulo, tentando convencer aos Gálatas que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo não tinha autoridade apostólica para isso. E por isso, como nós vimos no estudo passado, Paulo começa defendendo seu apostolado. Paulo começa mostrando que quem o chamou foi o próprio Senhor. E por isso, por causa desse Senhor, desse Deus Pai que ressuscitou o Deus Filho dentre os mortos e que deu a ele o verdadeiro evangelho, deu a ele autoridade, Paulo era um apóstolo também, tanto como os demais. Então, Paulo defende essa autoridade. Mas agora, algo nos chama muita atenção nesse texto. Se você ler todas as cartas de Paulo, Paulo começa com a saudação normal, como ele faz aqui, e em seguida Paulo geralmente ora, elogia aos destinatários da carta. E aqui Paulo não faz isso. Por quê? Porque aquilo que estava sendo corrompido aqui, aquilo que estava sendo deturpado aqui, é o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso Paulo acha de importantíssima causa já começar falando sobre isso. E ele começa demonstrando a sua admiração de maneira negativa de que aqueles a quem ele mesmo havia pregado o evangelho e havia confirmado a igreja lá, que ele, na sua primeira viagem, ele pregou para esse pessoal, depois ele foi numa próxima viagem confirmando as igrejas que ele tinha pregado o evangelho. Então Paulo já tinha estado com eles, Paulo tinha pregado o evangelho a eles,
E agora ele fala: me admiro que vocês estão passando tão depressa daquilo que eu ensinei para vocês para algo que não é evangelho. Para um evangelho diferente, distorcido, que não é tipo um segundo evangelho, mas não é o verdadeiro evangelho. Pois a essência é diferente. E note algo fascinante que quando Paulo fala: admiro que estejais passando. Então, eles ainda não passaram, eles estão fazendo isso. E a voz aqui é voz ativa, é algo que eles estão fazendo, não é algo que fizeram por eles, mas é algo que eles estão fazendo. Estão deixando não somente o evangelho, porque quando você deixa o verdadeiro evangelho, você deixa Deus. Porque veja o que ele diz, estejais passando tão depressa daquele que vos chamou. Note que Paulo não fala estão passando tão depressa do evangelho, que era o que estava acontecendo com eles, né? Eles estavam dando ouvidos a outro evangelho. E Paulo demonstra que aquele que deixa o verdadeiro evangelho, deixa Deus de lado. Não há como você servir a Deus de verdade ou você se aproximar de Deus de verdade sem o verdadeiro evangelho. E qual é o verdadeiro evangelho? Bom, primeiro vamos entender o que é evangelho. A palavra evangelho é boas novas. Então são as boas novas de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é evangelho. É o fato de que nós estávamos perdidos, sem possibilidade, sem chance de salvarmos a nós mesmos. Não havia possibilidade nenhuma de nós nos salvarmos pelas boas obras, pela religiosidade, de maneira nenhuma. Não havia o que nós pudéssemos fazer por nós mesmos. A salvação era impossível para nós. E ainda é fora de Cristo Jesus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, nessa situação que nós estávamos por causa do nosso pecado, enviou o Deus Filho para morrer no nosso lugar, para, como Paulo diz no versículo 4, aquele que se entregou pelos nossos pecados, pagou toda a nossa dívida, cancelou toda a nossa dívida e nos deu livre acesso ao Pai. Quando Jesus morre lá na cruz, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, demonstrando que Deus acabou com a separação que existia entre nós e Ele. Deus acabou com aquilo que nos separava dele, por intermédio de Cristo Jesus. Cristo morreu, foi sepultado por causa dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, diz Paulo em Romanos capítulo 4. E pelo fato que Ele está vivo, nós podemos ser justificados pela fé e somente pela fé. Então, é o que Cristo fez por nós naquela cruz que nos salva. E é isso que Paulo começa falando no primeiro capítulo, e era isso que estava sendo deturpado por esses falsos mestres. E quando as pessoas deixam esse verdadeiro evangelho e tentam salvar por si, conquistar a salvação por si mesmo, fazer por merecer a salvação, estão deixando Deus. Estão deixando o verdadeiro evangelho e estão deixando Deus, diz Paulo. Que ele continua: daquele que vos deixou, daquele que vos chamou na graça de Cristo. Note que esse evangelho é o evangelho da graça, do favor imerecido de Deus, de Cristo Jesus, do que Cristo fez por nós. O evangelho, o verdadeiro evangelho, não é o evangelho de Paulo ou dos apóstolos, mas é o evangelho do próprio Cristo. E é esse evangelho da graça que esses falsos mestres estavam deturpando e que os gálatas estavam começando a receber isso como verdade. Estavam deixando o verdadeiro evangelho de lado e recebendo essa falsificação. E aí o versículo 7, Paulo fala: o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus Cristo. Então não existe um outro evangelho.
não existe um segundo evangelho de Jesus Cristo. Existe o evangelho de Cristo Jesus, que foi pregado pelos apóstolos, que foi pregado pelo próprio Paulo, foi pregado à igreja dos Gálatas, e alguns outros estavam deturpando isso, estavam causando confusão em relação a isso, estavam pervertendo o verdadeiro evangelho. E como que eles pervertiam o verdadeiro evangelho? Eles não negavam que Cristo tinha morrido pelos pecadores. Eles não negavam isso. Mas eles diziam que isso não era suficiente para a salvação. Você precisava crer em Cristo e fazer certas coisas, seguir alguns ritos, seguir algumas leis, seguir algumas regras para serem salvos. Ainda hoje, alguns pregadores aí, difícil até dizer pastores, mas alguns pregadores pregam isso, que você tem que pregar, que você tem que crer em Cristo Jesus, mas só Cristo não é suficiente, você precisa fazer por merecer a salvação. Você precisa completar, e veja como isso é terrível. Porque ao dizer que precisa de algo a mais além de Cristo Jesus, está dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Que aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz não foi suficiente. Por isso que Paulo estava tão indignado a ponto de não nem orar e nem elogiar os Gálatas, nem fazer algum elogio em relação a eles, porque o que estava acontecendo ali é que o evangelho de Jesus Cristo estava sendo deturpado. Estavam dizendo que o que Cristo fez por nós naquela cruz não era suficiente. E se porventura, você que está me assistindo aí, está numa religião que até professa Cristo, mas diz que Ele não é suficiente, que você precisa de algo mais, precisa de um outro evangelho, caia fora daí e você vai ver o porquê disso. Nós vamos ver como é. Paulo ainda vai deixar mais terrível essa situação. Então, Paulo mostra que colocar algo a mais, além de Cristo, para a salvação, é uma perversão do evangelho. Não é outro evangelho, no sentido de um segundo evangelho, mas é algo que é em essência diferente. Não é mais pela graça, é pelas obras. E isso Paulo disse que é terrível, que é uma perversão. O que Cristo fez por nós naquela cruz é suficiente para nos salvar. Só que agora é importante nós entendermos algo. Quando Paulo combate aqui a questão e nós vamos ver isso principalmente nos 2 últimos capítulos de Gálatas, sobre a vida prática cristã. Quando Paulo está dizendo que não precisa de nada mais, não precisa de obras para sermos salvos, Paulo não está dizendo que não há obras na vida cristã. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, ela é salva. Por causa do que Cristo fez por ela, ela é salva. A salvação dela está em Cristo Jesus. E aí, quando ela crê em Cristo Jesus, ela entra no processo de santificação. E aí que entram as boas obras. Aí que entram a obediência à lei de Deus, o fazer o bem ao próximo, o amar o próximo, o amar a Deus. É uma consequência da obra de Cristo em nós. É uma consequência da salvação. Em Efésios capítulo 2, Paulo deixa claríssimo isso, quando ele diz no versículo 8:
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é obra de Cristo, é o que Cristo fez por nós. É quando ele diz lá na cruz, Tetelestai, ou seja, está consumado. Tudo o que precisava ser feito para a salvação do povo de Deus foi feito. Tudo. É a obra de Cristo, a glória é somente dele. Aí quando esses caras estavam pervertendo o evangelho, ou quando alguém perverte o evangelho, e coloca, não, você tem que crer em Cristo Jesus, mas você precisa fazer essas coisas também para ser salvo. Você está dizendo que o que Cristo fez não é suficiente, e além disso está tirando glória de Cristo para colocar glória nas pessoas. Por isso é uma perversão, por isso que é terrível. Mas quando estamos em Cristo Jesus, somos salvos pela graça de Deus. Daí voltando lá para Efésios 2, versículo 10 diz assim, pois fomos feitura dele, poema dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que entrásemos nelas. Ou seja, a nova vida, uma vida que vai ter boas obras, é uma consequência da salvação e não uma condição para sermos salvos. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Cristo Jesus, por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É o fato de Deus ter nos dado esse presente tão grandioso, a salvação em Cristo Jesus. E na cruz, Cristo cancela toda a nossa dívida, paga por todos os nossos pecados. E ao crer nisso, ao confiar nisso e me arrepender dos meus pecados, eu sou salvo. Aí eu posso viver no pecado como eu vivia antigamente? Não, se você quer viver no pecado como você vivia antigamente, você ainda não é salvo. Porque não começou uma boa obra dentro de você ainda. Agora não adianta você tentar abandonar certas coisas ou fazer certas coisas para ser salvo. Isso é perverter o Evangelho de Jesus Cristo. O que Cristo fez é suficiente para nos salvar. O que Cristo fez é só aquilo que é tudo aquilo que nós precisamos para sermos salvos. O que Cristo fez. Aí eu faço boas obras e eu vivo uma novidade de vida como consequência daquilo que Cristo fez. É uma consequência, não uma condição. Quando é colocado como condição seguir certas regras, guardar certos mandamentos para você ser salvo, ou dizer que, ok, creia em Cristo, mas você ainda precisa fazer isso para ser salvo, é uma perversão do verdadeiro Evangelho. Todo crente salvo, isso aqui é importantíssimo você entender, todo crente salvo está no processo de santificação. O autor dos Hebreus deixa claro isso. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu estou salvo, a minha vida está sendo santificada dia após dia. Eu estou me tornando cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Alguns, esse processo tem sido mais longo, mais lento. Outros tem sido mais rápido. E você vê a diferença, às vezes, algumas pessoas que são mais novas na fé e que realmente a vida delas mudou muito mais, e às vezes outros parece mais lento o processo. Porque esse processo depende do nosso esforço também, de nós buscarmos a santificação, de nós seguirmos a santificação, como diz o autor dos Hebreus. Então a santificação é um processo de Deus em nós, onde nós buscamos isso na total dependência de Deus. Isso é santificação. Mas é porque eu já fui salvo. Agora, se eu digo que creio em Cristo Jesus, mas estou confiando nas minhas obras, naquilo que eu faço para ser salvo, seja ir na igreja, seja guardar alguns mandamentos, seja fazer o que for, para ser salvo, é a perversão do Evangelho que Paulo fala aqui, que estava acontecendo aqui. E para esses, Paulo fala da graça de Cristo. Então, se porventura
tem acontecido isso com você, desperta e volta para o verdadeiro evangelho. Volta para Cristo Jesus. Se arrepende e confia em Cristo Jesus. Busque a santificação, sim, mas por ser salvo, não para ser salvo. Não inverta, não perverta, porque a salvação é uma obra exclusiva de Cristo, para que a glória seja somente de Deus e a ninguém mais. Não pertence a ninguém mais, a nenhum de nós. E versículo 8 e 9, Paulo pega muito pesado. Ele fala assim, ainda que um anjo, veja, isso aqui é importantíssimo você entender, que às vezes nós vemos algumas religiões novas surgindo aí dizendo que um anjo veio do céu, ou ele viu um anjo e teve uma visão. Paulo fala que mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além daquilo que tem pregado, seja maldito. E o versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja maldito. Note que Paulo coloca até ele mesmo, ele fala assim, se eu endoidar um dia e for pregar um evangelho diferente daquilo que eu já preguei para vocês, que eu seja considerado maldito. E se um anjo de Deus viesse pregar um evangelho que vai além daquilo que eu já preguei para vocês, seja maldito. Por quê? Porque o evangelho é de Jesus Cristo, isso é imutável, não vai mudar. O evangelho pregado pela igreja primitiva, pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos, incluindo Paulo, o evangelho já é pregado por Jesus Cristo e não será mudado. E se alguém porventura quiser mudar isso, seja maldito. Então, se alguém querer acrescentar algo no evangelho de Jesus Cristo, seja maldito. Se alguém disser que o que Cristo fez por nós não é suficiente e disser que você tem que seguir certas regras, fazer parte de tal igreja, seguir certas doutrinas, seja maldito. Mesmo que tenha tido visões de anjos. E uma coisa importante, se alguém também disser que teve uma visão de Jesus Cristo, não há como ser verdade também. Porque o evangelho de Jesus Cristo, Jesus já deixou, ele não vai mudar isso. Ele não vai alterar isso. Por isso que nós temos a palavra escrita. A palavra pregada pelos primeiros cristãos, a palavra que foi pregada pelo Senhor Jesus, a palavra que foi deixada pelos apóstolos, nos mostrando esse verdadeiro evangelho, que é imutável. O evangelho de Jesus Cristo não mudará. Então, se alguém disse que teve visão, que teve alguma coisa, Paulo está dizendo que seja anátema, que seja maldito. Porque qualquer coisa que vá além do sacrifício de Cristo, do fato de Cristo ter morrido por nós pecadores e nos garantido a salvação através da sua morte e ressurreição, seja anátema. Paulo pega bem pesado aqui. Mas é porque alterar o evangelho de Jesus Cristo tira a glória de Deus e leva à perdição das pessoas. Porque no versículo 8 Paulo demonstra que o que importa é o evangelho. Não importa quão ilustre seja o mensageiro. Se esse mensageiro é muito ilustre e está pregando algo diferente do que as escrituras ensinam, seja anátema. Por mais ilustre que seja a pessoa, por mais que fosse um anjo, que é uma possibilidade que Paulo dá aqui, que claro, não vai acontecer. Paulo está mostrando, ainda que isso acontecesse, seja anátema.
E aí no versículo 9, ele já coloca de maneira universal para aqueles que estavam pregando naquela época, esses falsos mestres daquela época, e para qualquer outro que surgisse em todas as épocas, que pregue algo que vá além do que o Evangelho de Jesus Cristo ensina, seja anátema, seja maldito. E consequentemente aqueles que recebem essa perversão são anátemas também. Nós vamos ver isso melhor no decorrer da carta aos Gálatas, que Cristo Jesus ele nos resgatou da maldição. Então o evangelho, o verdadeiro evangelho nos liberta da maldição. Um falso evangelho atrai a maldição sobre as pessoas. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. A salvação depende do que Cristo fez por nós na cruz. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12, Pedro diz que não há salvação em nenhum outro. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Não há salvação fora daquilo que Cristo fez por nós na cruz. E o que Cristo fez por nós na cruz é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos de mais nada para sermos salvos. A vida cristã começa após sermos salvos. Quando realmente entendemos o que Cristo fez por nós, quando realmente recebemos Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a nossa vida muda, é transformada e nós entramos num processo de santificação por sermos salvos, não para sermos salvos. Quando você diz que crê em Cristo Jesus e está seguindo certas regras para ser salvo, cuidado que você pode estar deturpando o Evangelho de Jesus Cristo. Creia em Cristo Jesus, confie em Cristo Jesus, dependa do que Cristo fez. E aí, por causa do que Cristo fez, viva para a glória dele, viva em santificação. Mas não tente salvar a si mesmo. E se porventura você tem estado em alguma igreja, alguma denominação que diz que você tem que seguir certas regras para ser salvo, eu te aconselho a sair desse lugar. Ou que tem deturpado o Evangelho de Jesus Cristo, você tem visto que eles têm ensinado coisas que não são bíblicas, saia desse lugar. Há muitas igrejas muito boas que pregam a palavra de Deus de verdade, com algumas diferenças, é verdade. E certas diferenças não tem problema, porque não mexe com a essência do Evangelho. Agora, se mexe com a essência do Evangelho, cuidado, tome muito cuidado com isso. Se coloca algo a mais, alguém a mais, além de Cristo Jesus, cuidado. Corre, vai para longe. Nós temos que olhar os mandamentos de Deus, olhar a palavra de Deus e, através disso, buscar nos santificarmos e vermos se realmente nós nos enquadramos na palavra de Deus, se a gente está vivendo de acordo com a palavra de Deus, se nós estamos em processo de santificação ou não. Isso é importantíssimo, mas não para sermos salvos, por sermos salvos. Porque a única coisa que pode nos salvar é Cristo Jesus, o que Cristo fez por nós. Então creia em Cristo, confie em Cristo, dependa de Cristo. Eu quero orar por nós nesse momento. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. E obrigado por tudo que Cristo fez por nós naquela cruz. Obrigado por tão grande salvação que Ele nos concedeu. E nos ajuda a confiar e depender totalmente da obra de Cristo Jesus, Pai. E nos ajuda a viver em santificação por causa do que Cristo fez por nós. E nos livra, Deus, de seguirmos outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Por favor, ó Pai, livre essas pessoas que estão me assistindo nesse momento, que porventura têm
se apegado a outras coisas que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Tem misericórdia delas e muda o coração delas nesse momento. Traz elas para o Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Porque não há salvação fora de Cristo Jesus. E obrigado, porque o que Cristo fez por nós é suficiente para nos salvar. Muito obrigado por isso. Ajuda-nos a depender, a confiar exclusivamente de Cristo Jesus, para que toda a glória seja do Senhor. No nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, amados. Se Deus quiser, eu volto com a continuação do nosso estudo na Carta aos Gálatas, aprendendo a ser verdadeiramente livres, na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada na presença dele. E até a próxima, se Ele permitir.